Vamos lá. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Que palavra, que declaração impressionante o que nós vamos estudar esta noite. Temos 45 minutos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse 14, 13, damos continuidade. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. São uma das declarações mais bonitas da Bíblia Sagrada. Vamos ouvir o Espírito falar. Agora não é o Miguel Ângelo, é o Espírito Santo. Vamos ouvir. Oremos. Senhor Jesus Cristo, a igreja, de forma temente, temendo e tremendo, se reúne diante do trono. Estamos todos uma expectativa, Pai, de ouvir a Tua voz, de compreendermos os mistérios. Esse livro do Apocalipse não pode ser, nunca mais será enigmático. Ele tem revelação, e nós precisamos de receber esta revelação, porque esta é a mensagem para o final dos tempos. Usa então, Senhor, as minhas cordas vocais, a minha vida, para instruir, consolar, confortar, orientar a igreja de Jesus Cristo. Eu estou aqui submetido. Pai, se Tu não fizeres esta obra, eu não tenho qualquer capacidade, Tu sabes. Mas o Cristo que está em mim se revelará esta noite, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família bendita, meus filhinhos em Cristo Jesus, aqueles que têm um selo para o dia da redenção, aqueles a quem Deus predestinou em amor, têm seus nomes inscritos no livro da vida e que ninguém pode apagar. Você é selo do meu apostolado. Você é uma carta escrita pelo Deus vivente. Meus amados irmãos, volto a dizer que nós estamos diante de uma das declarações bíblicas mais preciosas. João, aquele ancião que estava lá no desterro, na ilha de Patmos, no dia do Senhor, era um domingo, e Jesus falou a um anjo, e o anjo revelou esta mensagem que é a base da igreja de Jesus Cristo. Portanto, conhecer o livro do Apocalipse é conhecer a bênção de Deus, porque a Bíblia diz que quem ouve e guarda será abençoado. Nenhum livro mais da Bíblia tem esta recomendação. Então João diz que ouviu uma voz do céu. Quem se revelou a João foi o anjo a quem Jesus estava dando instruções para a igreja, especialmente a igreja do final dos tempos. E ele disse: oh, escreve isto, não pode se perder essa palavra, escreva, não fique só na tradição oral. Você sabe que os antigos
de forma oral, passavam de geração em geração sua cultura, e o anjo diz: não, você tem que escrever para ficar para a eternidade. E ele usa uma expressão que eu amo. O bispo vai falar sobre isso também. Ele disse: bem-aventurados. Então, primeira coisa que eu quero que você saiba, que esta expressão bem-aventurado significa em português feliz, vem de uma palavra grega. Ele disse makarioi. Makarioi quer dizer feliz, felicidade espiritual, bem-aventurança. E você sabe que isto para mim tem um significado verdadeiro e intenso. Eu só me tornei um homem makarioi, um homem bem-aventurado, feliz, na verdadeira acessão da palavra, quando eu comecei a compreender quem era Deus, Jesus, o Senhor, o Salvador. Isto gerou uma felicidade. Você sabe por quê? Porque eu era católico, apostólico romano. Eu era um seguidor de São Judas Tadeu, de Nossa Senhora de Fátima. Era um mero religioso. Não tinha nenhum conhecimento de Deus, não havia revelação na minha vida. Tinha os olhos com escamas, o coração com véus. Não entendia, não enxergava. Era religioso apenas. Mas um dia Deus se revelou a mim. E esta revelação traz o quê? Uma bem-aventurança. Só é feliz na realidade, só é bem-aventurado quem tem Jesus, amado. Você sabe que as pessoas do mundo, para se sentirem felizes, algumas pessoas tomam êxtase, injetam, fumam crack. Hoje o governo abafa isso aqui, mas há milhares de mulheres e homens envolvidos com crack. Você saiba, o prefeito de São Paulo tentou acabar com a Cracolândia e não deixaram. Isso traz votos, não é? Quanto mais sofrimento o povo, mais os salvadores da pátria têm expressão política. Então, por que as pessoas se metem com droga, com prostituição, depois têm consequências irremediáveis, doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, AIDS, vírus, pessoas que morrem jovens por causa da infelicidade da vida. Agora vem o anjo e diz: escreva, feliz. E ele diz que há uma felicidade que as pessoas só vão conhecer no final da vida também. Porque ele diz: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Então, quem é este bem-aventurado? É aquela pessoa que viveu fiel até ao fim, sob qualquer circunstância. Aquela pessoa que manteve a sua confissão, creu em Deus, creu na palavra, creu na imutabilidade de Deus, creu na fidelidade de Deus, e um dia os seus dias se completam. E a Bíblia diz que ela recebe um descanso pelo seu trabalho, as suas obras serão lembradas e a sua morte será uma grande glória. Você sabe que ninguém gosta de falar deste assunto de morte. Mas nós sabemos que há uma bem-aventurança para a pessoa que chega ao último dia, mas chega fiel. Ouça o que eu lhe vou dizer, bradem os céus. 75% das pessoas que morrem e que um dia estiveram dentro de uma igreja morrem desviadas. Não morreram no Senhor, morreram desviadas. Então,
O Salmo 116, 15 diz isso: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, o livro do Apocalipse e o livro de Salmos nos mostram que essa voz do anjo que falou diretamente a João na ilha de Patmos, ele está dando uma esperança ao povo de Deus, dizendo: olha, a sua vida não termina num túmulo. A morte é uma transição para um estado melhor. É uma vantagem, disse Paulo, é lucro, não é perda. Significa que morte não é o fim. Por isso é que a Bíblia chama de bem-aventurança. No livro de João 14, 1, 6, ele explica o que acontecerá com a vida de todos nós. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você vê, isto tinha que ficar escrito. Escreve. O anjo disse: deixe registrado para todas as gerações que ouvirão e crerão. Bem-aventurado, Macarioi, aquele que termina os seus dias fiel. Então, no livro do Apocalipse, existem 7 bem-aventuranças, 7 revelações, 7 é o número da perfeição, que mostram a felicidade do crente. Vamos ver? Vamos lá. Primeiro, bem-aventurados, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então, a primeira bem-aventurança, a primeira felicidade é você ler, ouvir e guardar a Bíblia Sagrada, especialmente o livro do Apocalipse. Amado, é uma felicidade você desfrutar destas verdades. Estas verdades são intrínsecas à nossa vida. Segunda bem-aventurança 14:13 disse: então ouvi uma voz do céu, disse: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Segunda bem-aventurança. Terceira bem-aventurança 16:15. Eis que venho sem demora, venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, não se veja a sua vergonha. Nudez, vergonha quer dizer pecado. Bem-aventurado aquele que vigia. É uma bem-aventurança. A pessoa que é vigilante, está atenta à vida, é um feliz, é um bem-aventurado. Depois fala da quarta bem-aventurança, 19:9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, bem-aventurado aquele que é chamado. A vida espiritual é um chamado. E ele diz: as bodas do Cordeiro. Nós vivemos as bodas do Cordeiro todo mês aqui com a ceia do Senhor. Mas haverá a boda final. Ele diz: bem-aventurados, felizes aqueles que são chamados. Sexta, 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Bem-aventurados, felizes. Depois, a sétima bem-aventurança, 22, 17 e 14. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Portanto, o que você vai estudando aqui conosco não é para esquecer, é para guardar.
porque isto traz felicidade. Depois a sétima diz o versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Isso se chama vida eterna. Então, 7 declarações que geram bem-aventurança, makarioi, que geram felicidade. Olha como é que Paulo disse isso em 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então Paulo conseguiu com estes 8 versículos escrever a profecia do que depois seria revelado a João na ilha de Patmos, que é uma convicção e uma certeza de que este corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível de glória. Isto é maravilhoso, porque diz que os mortos, vamos voltar lá, 14, 13, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. E eu volto a dizer, amado, isto é uma das declarações mais lindas e preciosas da Bíblia. Quem é a pessoa que morre no Senhor? Até o último suspiro, ela é realmente fiel. Aquela pessoa que nunca se submeteu à autoridade do anticristo. Ela está fechada para o mundo. Ela está fechada para o pecado. Ela não tem nenhum compromisso com o mundo do pecado. Ela é fiel, ela é leal. Esta é a pessoa que morre na fé. Isto é maravilhoso. Apocalipse 12, 11 diz isso. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra de testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você sabe que estas expressões para nós da nossa cultura ocidental não têm uma repercussão muito grande. As pessoas olham e dizem, tudo bem, está aqui na Bíblia. Você sabe que há pessoas hoje. Semana passada eu recebi 2 posts de filmes. Eu não tive coragem de ver até o fim, não me permitiu, a dor foi tão grande, de pessoas que bastavam dizer assim, eu não creio em Jesus, pronto, estariam salvas. Mas pessoas que disseram e dizem, haja o que houver, eu não mudo a minha confissão. Você sabe, pessoas que morrem decapitadas, pessoas que são queimadas, e você sabe, bastava que elas dissessem, como disse Pedro um dia, eu não conheço, eu nunca vi, pronto, estariam salvas daquela situação. Mas quem é do Senhor tem que ser fiel até o último suspiro, amado.
Eu não posso ser fiel 2 domingos por mês e 2 domingos eu não venho à igreja. Se eu tenho um chamado, se eu sou um diácono, um presbítero, um pastor, um bispo, um apóstolo, então aumenta a minha responsabilidade com o serviço a Deus. Nós não consagramos pessoas na igreja para terem um título, nós consagramos pessoas para servirem à igreja e ao povo de Deus. E nós exigimos que quem tem um chamado nesta igreja e recebeu uma consagração, que exerça a sua fidelidade até o fim. O fiel tem que ser fiel até o fim. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, não abra mão da sua fidelidade. Já tem gente demais infiel nesta terra. Nós precisamos ser fiéis até ao fim, porque nós acreditamos nesta promoção para uma vida superior. Porque a Bíblia diz, escreve, bem-aventurado, sim, diz o Espírito. Então quer dizer que o Espírito Santo é que diz, sim, diz o Espírito. A palavra grega, bispo, nai legei to pneuma, pneuma, o Espírito. Assim disse o Espírito, nai legei to pneuma. O Espírito está dizendo que o Espírito é que capacita o cristão a não claudicar na fé. Nai legei to pneuma. Amado, diz o Espírito, não claudica na fé, não titubeia na fé. Salmo 101, 6 a 8 diz, os meus olhos, olha, você tem que acreditar nisto. Não estou falando aqui de um mito, de um aion, de uma estátua. Ele disse, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ele procura os fiéis para que habitem comigo. Quem é o fiel? O que anda em reto caminho, esse me servirá. Versículo 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Não vai ficar em minha causa o que profere mentiras. Não permanecerá ante os meus olhos. Versículo 8. Manhã após manhã eu destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Que palavra! Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Todos nós vamos encontrar na nossa vida, no nosso dia a dia, 1000 situações, 1000 motivos que poderiam nos fazer claudicar na fé, titubear, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na fé, um pé na descrença. Mas eu vou dizer, quem é fiel, amado. Quem é fiel, amado. Um dia um rei, Nabucodonosor, disse, quem não me adorar nessa estátua que eu mandei construir, eu vou jogar dentro de uma fornalha de fogo. Ainda vou botar 7 vezes mais quente. Aí os fofoqueiros foram ao rei e disseram, olha só, tem aí uns indivíduos que disseram que não vão se curvar. Quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Chama eles aqui na minha frente que eu quero ver quem é que manda aqui. Chamaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Disse, olha, ou vocês se curvam, ou vocês negam a vossa fé nesse Deus que vocês não sabem quem é direito, e me adoram, e se ajoelham, ou vou colocar vocês dentro de uma fornalha de fogo. Você sabe o que eles disseram? Eles podiam dizer, realmente nós não... Deus, rei, você que é o nosso Deus, ajoelha, beija na mão, beija o anel. Disseram, olha só, se tivermos que ir para dentro da fornalha, nós vamos. Agora,
o nosso Deus, se quiser, nos livra, se não quiser, não nos livra, mas negarmos a nossa fé, não o faremos. Ah, é? Estás a brincar? Bota os 3 dentro da fornalha de fogo, acende 7 vezes, fecha a porta e prepara para a cremação. Nego botou combustível e fogaréu, e o rei está cá fora dizendo: agora eu quero ver essa gente que fica dizendo que Deus existe. Eu quero ver quem é esse Deus. Esperaram um tempo e disse: abre lá. Quando abriram, o rei disse: não. Que isso? O que é isso? Eu coloquei lá 3 homens, estão 4. E tem um vestido de branco com eles. Olha, nem o fogo toca neles, não chamusca o cabelo. Gente, o que há? Amado, Deus é real. E quem é esse quarto que andava lá vestido de branco? É aquele que está na tua vida. É o Senhor dos senhores, é o Rei de reis, é o soberano, é o cabeça da igreja, é a brilhante estrela da manhã, é Jesus. Jesus. Amado, eu vou lhe dizer, meu filho, minha filha, Senhor, homem de Deus, não se permita claudicar na fé. Não permita. Porque diz a palavra no versículo 13, que o Espírito disse a João: João, eles vão descansar das suas fadigas, pois as suas obras vão acompanhar. Assim diz o Espírito, para que descansem. Você sabe que isso é contrário a quem não tem fé, porque Apocalipse 12:11 diz o contrário. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e em face da morte não amaram as suas próprias vidas. Então, há pessoas que têm descanso por causa da sua fé, e há pessoas que nunca descansarão, nunca terão paz, porque não são fiéis. Fidelidade é a grande virtude de quem é salvo, amado. Fidelidade não é até quinta-feira e quando alguma adversidade chega, vira as costas a Deus. Ou então não me cumprimentaram na igreja, eu vou-me embora. Não fizeram a minha vontade, aqui não é o meu lugar. Não. Fidelidade é até a morte. Deus não deixa de honrar quem é fiel. A tua lealdade tem recompensa. A tua fidelidade recebe galardão. Porque a Bíblia diz que as suas obras os acompanham. Tudo que você faz para Deus, é o teu dízimo, é a tua oferta, é o teu culto, são as tuas palmas, é o teu louvor ao Senhor, é aquela determinação que você disse: Senhor, hoje eu não tinha vontade de ir à igreja, mas eu vou. Amado, isto tudo é registrado por Deus. A Bíblia diz no livro de Malaquias que há um memorial. Tudo que nós fazemos para Deus, há um memorial. E este memorial traz o quê? Porque a Bíblia diz que as obras acompanham a pessoa até o fim. Olha como é que Paulo disse isto. 1 Coríntios 3,14. Se permanecer a obra que alguém sob o fundamento edificou, esse receberá. Eu vou lhe dizer, não é o galardão somente na vida eterna, é já. Amado, eu sou um homem galardoado, você é um homem galardoado, você é uma mulher que tem galardão de Deus. Haja o que houver neste país ou no mundo, a bênção de Deus te acompanhará, meu. 2 Coríntios 5,10 diz a palavra
importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O bem ou o mal. Quer dizer que o tribunal de Cristo não é para julgar se é salvo ou não é salvo, é para galardão. Se eu faço as coisas bem, o galardão é a minha vida. Se eu faço as coisas mal, a falta de galardão, a falta de recompensa. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos da Cristo vive, quanto amam a sua vinda. Eu acrescentei: você ama Jesus? Você ama a vinda de Cristo, porque nós acreditamos que Ele voltará. Você tem determinado ser fiel até o fim? Isso é importante. É isto que era essa palavra, esse sentimento que Deus naquele momento mandou João registrar. Então, você sabe, 2 Coríntios 5:8 disse: entretanto estamos em plena confiança que preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então Paulo não via a morte como uma desgraça. Ele via como uma perfeição e uma promoção. Vamos ver mais uma passagem? João 3,15. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, os atos de bondade não morrem. O que você faz para Deus não é extinto, não desaparece. Quando a igreja faz um programa de televisão, está lá um pouco da tua vida. Quando uma pessoa lá na África subsaariana ouve a palavra, lá está a tua vida. Isto tem recompensa. Nenhum trabalho é em vão. Quando você pega 1 quilo de um alimento e diz: não, eu tenho compromisso com os necessitados da obra de Deus, e traz, isto tem recompensa. Quando você pega um cobertor, um casaco, uma calça, e diz: não, eu vou aquecer o corpinho de alguém que não tem um agasalho. Amado, isso tem recompensa. Aliás, um copo d'água que você dê um pequenino, você está servindo a Deus. Tem recompensa. Um copo de água. Então, versículo 13, vamos voltar lá, diz que as suas obras o acompanham. E eu complemento isto com Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Então, Deus não se esquece de nenhum ato, gesto, palavra que você possa ter investido na obra, na vida de um irmão, na vida de uma pessoa que será salva. Diz que a bem-aventurança não termina com o caixão fechado. Diz que as obras continuarão falando quando o corpo descansar. Você sabe que muitas das pessoas, muita gente, ao longo desses anos todos, que esteve conosco com os seus dízimos e ofertas, muitos já partiram para o Senhor. Muitas coisas que se fizeram e fizeram aqui, grandes obras nesta igreja, muitas das pessoas que colaboraram descansaram no Senhor, já descansam no Senhor, já foram promovidos à glória. E tudo que fizeram, tudo, diz que as obras não cessam, elas continuarão falando. Então eu queria transmitir esta verdade para você esta noite, porque quando a Bíblia diz que reinarão 1000 anos, quer dizer o quê? É para a eternidade. O crente não vive só o tempo da sua vida no corpo físico. O crente vive para a eternidade. Diz que a morte não acaba com a vida do cristão. Ainda que morra, diz a palavra,
viverá. Então, eu queria usar estes 5 minutos agora, porque muitas pessoas não têm compreensão destas verdades. As pessoas têm medo, temor de se falar disso, o que a Bíblia chama de bem-aventurança. Veja, imagine. Então existem mitos e fatos sobre esta questão que eu tenho que hoje lhe explicar. Por exemplo, existe um mito de que nós deveremos de ignorar a dor quando alguém, amigo, família, parte. Isto é um mito. Eu vou lhe dizer por que é um mito. Porque o próprio Cristo, quando foram dizer, o teu amigo Lázaro morreu, você sabe o que Jesus fez? Chorou. Portanto, dizer ignore a dor, sua mãe faleceu, já era velhinha, estava dando trabalho, isto é um mito. Ignorar a dor, agora vem o fato, só faz o sofrimento piorar a longo prazo. Nós temos que entender o que aconteceu, passar pelo momento e elaborar o luto. Minha mãezinha, a Bispa Laura, hoje eu já falo em absoluta paz e consolo, mas no dia 4 de dezembro, mamãe foi promovida à glória de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu não ignorei a dor, amado. Não me fiz aqui de valentão, de forte. Vocês sabem, vocês que me acompanham mais intimamente, especialmente a minha esposa e os meus filhos, sabem como para mim parecia uma dor irremediável. Mas eu não ignorei a dor. Portanto, é um mito quando os crentes dizem, ignore. Você vai ver que em uma semana, 32 horas, 72 horas, acabou tudo. Não é verdade. Isso é um mito. Nós não podemos ignorar a dor. O segundo mito que eu quero lhe falar sobre essa questão do luto é que os crentes têm um costume, nas igrejas da lei, dizer, olha, você tem que se mostrar forte. Você perdeu alguém, mas você tem que mostrar que é forte. Isto é um mito. O fato é que eu aprendi que eu não poderia colocar uma máscara fingindo que estava tudo bem, sendo eu humano e tendo que ser honesto comigo mesmo e com a igreja. Quando eu estava triste, eu estava triste. Quando eu precisei de alguns momentos de ficar sozinho, eu fiquei sozinho. Agora, eu demonstrar que sou forte para agradar as pessoas, eu estou anulando a minha humanidade. Eu vou lhe explicar. Nós temos uma senhora que se tornou membro da igreja, que quando me ouviu aqui em cima do púlpito chorar de saudade da partida da minha mãe, esta senhora veio para a igreja, entregou um dízimo aqui e disse, a partir de hoje eu sou da sua igreja, porque eu lhe ouvi na internet, culto, e eu percebi a sua humanidade. Eu era da igreja tal, meu marido morreu, meu filho morreu, e na igreja não me deixaram chorar, disseram, se você não é forte, é que você não é crente. Barbaridade, tchê. Isso é um mito. É um mito. Assim como é mito dizendo, olha, se você não deitar lágrimas, significa que você não está triste. Qual é o fato? Chorar não é a única resposta ao sofrimento. As pessoas têm diversas formas de reagir. Eu tenho um amigo, nosso amigo da nossa família de Portugal, um advogado, nosso amigo, que o pai dele era um exemplo para Portugal. Uma pessoa maravilhosa, um anjo, mas que chegou o seu dia e o nosso amado partiu para a glória de Deus. E no dia do funeral, o seu filho, advogado, conhecido na cidade, ele não conseguia parar de rir.
o sistema nervoso dele, as pessoas vinham chorar e ele ria. Não é que ele tivesse desrespeitando o pai, era a reação dele. Então, às vezes as pessoas dizem: não, você não chorou. Olha, aquela irmã não chorou pela morte da mãe dela, que significa que ela não amava a mãe. Isso é um mito. Tem várias formas de se expressar a dor. Não precisa somente ser chorando. Mas uma coisa que eu quero dizer: eu, Miguel Ângelo, apóstolo da igreja, jamais criaria aqui uma carapaça de fortaleza quando eu não tenho essa capacidade. Então você saiba que esta é a posição bíblica e a posição da igreja. Outro mito: as pessoas dizem assim: olha, quando você morre alguém da família, um amigo, a dor termina em 1 ano. Isto não é uma verdade, isto é um mito. Porque não há um cronograma fixo para o luto. Você hoje está com dor, mas daqui a 1 ano, olha, passou-se dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vamos para julho, vai fazer 8 meses agora. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Todos os dias, eu penso na minha mãe. Eu e a minha esposa fomos fazer o funeral da minha mãe. Foi tudo filmado, eu tenho no meu smartphone. De vez em quando eu vou no meu escritório e ponho lá um pouquinho para ver a minha mãe, para ver o rosto dela, para ver o momento do desenlace, aquele tempo que eu acompanhei 1 semana antes. Graças a Deus que eu pude ficar aqueles dias finais com ela. Eu tenho tudo registrado. E eu não vou apagar. Você sabe por quê? Era a minha mãe. Quando as pessoas disseram: daqui a 1 mês, 2, o senhor não vai sentir mais nada. Eu já passaram quase 8 meses e eu continuo sentindo. Então, não há cronograma. Não há cronograma. Não há um tempo fixo que a pessoa diz: 3 meses, matou, agora você vai rir todos os dias. Eu não consigo. Você sabe que eu no início não conseguia nem colocar uma gravata alegre. Sei lá, foi o meu jeito que eu encontrei. Algumas pessoas me abraçaram, choraram comigo, eu chorei também. Outras vieram e disseram: ela já era velhinha, já estava dando muito trabalho. Eu sempre dizia às pessoas: porque não era a sua mãe. Se fosse a sua, era bom que ficasse. Mas tem muitas formas de expressar. Há muitos mitos e há muitos fatos verdadeiros. Eu quero que você entenda o que é um fato verdadeiro. Então, agora nestes 5 minutos, agora vamos entrar nos 5 minutos finais. Você sabe que a psiquiatria fala muito e ensina muito, a psicanálise e a psicologia, sobre essa questão do sofrimento, do luto, as perdas significativas. Existem etapas. Claro que eu precisaria de longo tempo para explicar isto, mas a primeira etapa, segundo a psiquiatra, a doutora Elizabeth Kubler-Moss, ela diz o seguinte: primeiro vem uma etapa de negação. A pessoa diz: não pode ter acontecido isso. Não pode. Por que comigo? Não pode. Segundo, há uma outra etapa que às vezes é raiva. A pessoa diz: mas por quê? Quem é o culpado? Por que ela morreu? Foi o médico? Há uma raiva. Depois vem a negociação. A pessoa começa a dizer: por que não fui eu no lugar dele? Não fui eu no lugar dela. Chama-se negociação. Depois vem um período de um pouco de depressão. A pessoa fica triste, assim: puxa, eu poderia ter feito mais alguma coisa e não fiz. E finalmente vem o período da aceitação. Estou em plena paz. Você sabe que eu estou agora nessa fase da aceitação. Estou em paz. Mamãe conheceu Jesus, viveu vida espiritual. A igreja para ela era condição de vida. Até de cadeira de rodas ela ia à igreja. Então
há um momento que você diz, eu estou em paz. É quando você aceita, não está mais em depressão, não negocia mais nada, não nega mais nada, não tem raiva de mais nada. Isto é um processo de sofrimento elaborado. Então nós precisamos de entender isto na igreja, porque é assim que se cura a dor e é assim que se vive o luto evangélico, sem o trauma de pensar, meu Deus, o que as pessoas vão dizer se me virem chorar? As pessoas vão dizer, você é humano, você amava. Então, meu amado, há pessoas que passam por um choque grande, outros que passam por uma tristeza grande, outros sentem uma culpa, outros raiva, outros um medo muito grande, outros ficam com sintomas físicos de fadiga, de insônias, perdem peso, outros ganham peso, enfim, há muitas formas de reagir. Pastor, mas o senhor podia me então orientar, porque o senhor viveu isto há tão pouco tempo, e aí sim terminamos o culto. O que fazer quando existe uma perda, um luto, uma dor? Porque falamos hoje da mensagem que isto é uma bênção de Deus. A nossa carne tem resistência, mas é preciosa aos olhos de Deus. Então eu vou lhe dizer, primeiro, minha opinião pessoal é que a pessoa deve se envolver mais com a sua família e os seus amigos numa hora de dor. Deve se envolver com os seus amigos, deve se envolver com a sua família. Eu acho que a hora da dor é a hora da união. Segundo lugar, a pessoa deve olhar para a sua fé. Um momento de dor, de luto, deve trazer a vida à oração, à meditação, ao envolvimento com a igreja, ao conectar-se com áreas da igreja. Isto é muito importante. Terceiro lugar, falar sobre a pessoa. Irmãos, eu hoje vou lhe dizer uma coisa, não tenho nenhuma dor, daquela dor doída que senti os primeiros meses, porque a aceitação já entrou na minha vida. Então, eu hoje falo de mamãe, da minha mãezinha, em paz, do meu pai. Você sabe, fizemos uma homenagem lá fora. No início eu entrava, eu baixava a cabeça, não queria. Hoje, eu já entendi que eu tive que enfrentar os meus sentimentos. Eu tive que viver a dor. Nada pode superar uma dor, mas eu entendi que era com a igreja, com a família, que eu poderia me tornar forte. E assim fiz. Assim fiz. Você sabe, a coisa que a pessoa mais precisa numa hora de dor é solidariedade. E a igreja respondeu com solidariedade. Isto é maravilhoso. Outro ponto é que normalmente as pessoas, quando passam pelo luto, elas se descuidam na sua saúde. Começam a tomar calmantes, não dormem bem, e é também uma hora de cuidar da saúde. É uma hora de você não dar ouvidos às outras pessoas que gostam de indicar coisas que você deveria sentir e que você não sente. Eu não ouço os outros, ouça Deus. Nós conhecemos uma empresária que nos primeiros tempos eu passei nessa loja com a minha esposa, e a senhora disse, a minha esposa disse, meu marido está muito sofrido, a mãezinha dele faleceu. Aí ela me chamou e disse, você sabe o que eu fiz quando a mamãe morreu? Eu falei, não. Olha, juntei a família toda e fizemos uma festa. Eu disse, olha, cada um tem uma reação. Eu sou evangélico, eu sou cristão. Eu vou não seguir o seu exemplo. Eu vou seguir o que a inspiração de Deus me deu. Então, por exemplo, existem culturas
em que as pessoas, por exemplo, no México, as pessoas fazem uma festa um mês. É a cultura deles. A cultura bíblica é isto que eu lhe estou ensinando. Se você, em datas especiais, sentir uma tristeza, lembre-se uma coisa, isto é normal. Natal, aniversário, dias de festa, é absolutamente normal. Nós somos humanos. E eu queria terminar lhe dizendo o que já disse aqui 2 ou 3 vezes durante esta série de família. Médicos perguntaram a pessoas que estavam no desenlace da vida e perguntaram: você se arrepende de alguma coisa que você fez? E o paciente está lá no CTI ou na cama do hospital e a resposta normal do arrependimento não foi pelas coisas que fizeram, foi pelas coisas que deixaram de fazer. E os médicos perguntaram: mas, por exemplo, e as pessoas dizem: olha, se eu soubesse, eu tinha ficado mais com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Se eu soubesse, eu tinha vivido melhor a vida, não tinha gasto tanto tempo, tantas horas só no trabalho, esqueci da família. Então, vale a pena uma reflexão nesta hora. Ame a sua família. Ame os seus irmãos na fé. Ame aquelas coisas maravilhosas que Deus criou para nós, que chamam-se a comunhão da igreja, a comunhão dos santos. Ame. Não diga um dia: eu me arrependo, por que eu não fui mais à igreja, por que eu não amei mais os irmãos, por que eu não perdoei, por que eu não fiquei mais com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, por que eu às vezes deixei de usufruir alguma coisa, pensando que eu nunca iria morrer. Ame a sua família. Sabe, ame a sua família, invista com a sua família, invista tempo com a sua família. A família é o porto seguro para as horas da dificuldade e da dor. Amém? Graças a Deus, assim seja, assim disse o Senhor. Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito, muito obrigado por esta aula de vida. Obrigado pela experiência da Tua palavra. Obrigado, Deus, pelos ensinamentos de que a nossa vida não termina com a morte. A eternidade que só Jesus Cristo pode garantir. Tua palavra diz, Senhor, que quem morre no Senhor, a sua vida e as suas obras continuarão falando. A pessoa entra no descanso das suas obras, mas a vida continua sendo falada. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esses ensinamentos que acalentam o coração, que dão paz, que dão segurança, tranquilidade à vida, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos todos ficar de pé. Quero dar um aplauso ao Senhor, por favor. Glória a Deus. Bispo vai dar a bênção final. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por mais um domingo de vitórias nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tirou o pecado das nossas vidas. E saímos daqui felizes, Senhor, porque nós sabemos que somos bem-aventurados. Estamos aqui para seguir firmes, Senhor, neste propósito, Senhor. Senhor, dá ordens aos Teus anjos que leve o Teu povo em paz. Senhor, livra-nos de todos os males dessa terra, Pai, porque nós confiamos num Deus que tem o melhor para as nossas vidas e nossas famílias. Saia daqui certo que nesta semana Deus irá lhe surpreender com o melhor. Amém. Receba em nome de Jesus. Graça e paz. Amém.